Meus irmãos, vamos começar iniciando com um pedido de oração, como a gente sempre faz. Eu quero que os irmãos intercedam para que o Senhor nos ajude a realizar o que a gente está planejando. O aniversário da igreja, pela nossa saúde. Peço que os irmãos intercedam pela igreja em si, intercedam por aquelas pessoas que vieram para Jesus recentemente, aqueles mais antigos, que por alguma situação ou outra perseguiram um ânimo na fé. E como também o grupo de adolescentes, que eles possam ter mais compromisso, que a gente possa ter uma família, orados. Cada vez que eu oro pela José, pela irmã Quitéria, pela Ana, pelo irmão Cícero, e depois é que eu me lembro de mim, aí Deus me abençoa, porque eu lembrei primeiro dos outros e depois de mim. Então, são esses os pedidos. Hoje está com um mês que eu convivo mais com o caldo de feijão. E nem parece, né? Isso é um absurdo. Mas fazer o quê? Vocês vão ser se ele só estava às vezes. Quantos copos você está tomando por dia, né? Eu para os 3 copos para Duas vezes. cada vez. Não. Eu costumo tomar normalmente meio-dia e 6 horas. Mas, por exemplo, hoje, não tomei ainda. Certo, mas eu costumo dizer que caldo de feijão não emagrece. Porque o caldo de feijão, ele é vitamina. Eu conheço assim, porque teve gente que tinha um pessoal que costumava dar mais caldo de feijão às crianças do que o caldo. Eu disse, era tão bom que era engordado. Também já ouvi essa história. Também já ouvi Porque essa história. né? Fazendo o caldo, uma caixeira agora. Aí eu disse, desde a outra vez eu disse para ele, caldo de feijão ele não emagrece. Ele serve mais de vitamina. Vai ter aquele caldinho, né? Faço Aquele caldinho. o seu dizer. A minha oração é a de sempre, pela igreja, né, e pelos meus filhos. Viene. Pedido de oração, Viene. Orei por ele, abençoado das minhas pernas, sai dos meus braços. Eu estou na frente do braço. Sabe o que é? É uma ideia chegando. É muito bem. Como de sempre, né? Peço por vinho, por nós aqui da igreja, peço pela igreja, peço pela minha família, pelos meus filhos, por todo mundo. Que Deus abençoe a cada um de oração, né? E peço pela igreja que fique certo. Já fazemos. Eu peço por mim, por meus filhos, por minha família, né? Você, a Tânia, da igreja, todos nós estamos aqui. José Maria. Eu abri uma descer para nós todos. Bochecha. Liga. Você pede oração por quem? Seu pai, sua mãe, seu avô, sua mãe? Eu peço oração por mim, pela minha família, né, pelos irmãos da igreja. Que Deus abençoe também para que seja construído o templo para a gente adorar o Senhor. E por todos que estão aqui, por aqueles também que não puderam vir por motivo justo. Essa oração também pelos meus pais. Muito bem, cheio de saúde. Já faz Eu, bem. como sempre, né? Pelos meus filhos, né? Pela saúde deles. E por nós aqui da igreja. Por aqueles também que não estão podendo vir, né? Que Deus traga eles de volta. E agradecer a Deus também, essa está melhor, graças a Deus. Deus é bom. Né? Só isso. Não sei se Família aí, a igreja, né? Nós temos família que é certo esse
construção e vamos cada vez mais. Eu faço que nem montanha, né? Pela igreja, pelos meus filhos, por nós que vamos ficar aqui, os que não puderem vir também. E eu tenho uma bem. Não pode falar, não. E também, né, que os irmãos, né, o pastor, a irmã Tânia ora por mim, porque quando eu falo de vir para a igreja, aí sempre acontece alguma coisa, uma dor, dor de cabeça, dor no meu peito, aí eu não tô. Mas depois que a senhora começa a se dedicar na igreja, o diabo sempre com raiva. Sempre tem uma coisinha, né? Eu tenho uma bênção a agradecer, que a semana passada tinha saído 2.000 vidas do terreno da gente e o Renilson já estava com 4 dias procurando. Só que ele estava procurando do lado errado e assim, a gente estava pedindo a Deus para encontrar e Deus mandou uma pessoa que a gente nem conhecia, que estava no terreno dele, ela não via e veio avisar na nossa casa. E eu agradeço a Deus porque isso foi coisa de Deus, né? Que a gente estava procurando no lugar errado, desse lado, e ela já estava desse lado e o homem veio avisar na nossa casa. E eu agradeço a Deus por essa bênção, né? Amém. Uma bênção. Desse jeito. Quando você foi para a oração, você percebeu, principalmente as mulheres, eu faço oração por mim e pelos meus filhos. Os maridos, quando fazem oração, por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos. E a gente não pede por a família, o marido também está incluído no meio. Eles chegaram no É. E ela, Né, a gente pede pela família, por todo mundo, né? Porque se eu for falar de muito, A família já começa a dar um Deus mais velho. Mas vamos orar para poder iniciarmos a leitura. Senhor, se ouviu o pedido do Senhor da irmã Ana, ela disse que toda vez que vem ao culto sente algum tipo de incômodo. Senhor, da tua parte não é. Sendo alguma seta maligna, nós repreendemos e mandamos que ré para o inferno. Toda perturbação na saúde da irmã. Pai, crendo que o Senhor vai fazer a bênção, o milagre, nós te agradecemos por isso. O Senhor viu o pedido da Bíblia, deu Cícero, o Senhor viu o pedido da nossa querida José Pedro, Senhor, que ela tenha a alegria de que os seus esposos, os seus filhos, venham à igreja, assim que Jesus assim como ela fez. O Senhor ouviu o pedido também, Senhor, a nossa mulher, pela bênção que o Senhor concedeu a ela. Pai, em sua família, Pai, no nome de Jesus, não só esta, mas tantas outras, Senhor, conceda a tua filha, para que o seu coração se alegre, fique grato, e o Senhor também fique feliz com a vitória que o Senhor manda. Pai, te peço pelo pedido da José Maria e pelo pedido da criança. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço e te peço também pelo pedido da José Pedro, Senhor, e pela sua família, pelo pedido da minha mãe 3, pelo pedido da Adriane. Pai, desperta aquelas pessoas que, por motivo banal, não vieram hoje. Aquelas que não vieram com enfermidade, Senhor, tenha misericórdia e as cure, para que domingo elas possam estar aqui. Pai, eu quero abre nossas mentes e nosso coração para aprender da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz. Povo abençoado. Temos que chamar de normal aqui. Meus irmãos, o que nós vamos ler não está escrito apenas em Mateus, mas está escrito Não entreguei, tô também bem, em Marcos 1, a partir do 12, em Lucas 4, a partir do 1, se mantém escritos esses textos. Amados irmãos, nós vamos estudar Damião e Jussiária. Mateus, capítulo número 4. Nós só recapitulando. Estudamos o primeiro, que fala sobre a genealogia de Jesus. Estudamos o segundo, que fala sobre todo o processo que Jesus passou de perseguição e tentativa de morte do Filho de Deus. Passamos pelo terceiro, que fala, o tema principal do terceiro é o batismo. E frisando um pouco mais no terceiro, nós vimos que
quando Jesus foi batizado, ele veio até o deserto, foi batizado por João, o Espírito de Deus em formato de pomba desceu sobre ele, e ouviu-se uma voz do céu, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E a partir dali, Jesus deu um início ao seu ministério terreno, e foi o que nós aprendemos até agora. E pelo que eu estou vendo, vocês estão aprendendo bem, porque estão respondendo legal aqueles questionários. Como a gente costuma fazer, nós vamos ler o capítulo, depois a gente vai explicando por versículos. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando perto dele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou até a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não cantarás ao Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou ao monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: isto eu te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus disse: retira-te daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e vieram os anjos e o serviram. Ora, ouvindo Jesus que João tinha sido preso, retirou-se para Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar fora, e lançado, deixa eu voltar para aqui, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão e a Galiléia dos gentios, o povo jazia nas trevas e viu uma grande luz, e aqueles que estavam sentados na região sombria resplandeceu-lhe a luz. Desde então Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando logo pela beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, lançaram a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse: vinde e eu vos farei pescadores de homem. Então, imediatamente deixaram as redes e seguiram. Passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco de seu pai, consertando as redes, e os chamou. E eles imediatamente deixaram o barco, deixaram seu pai e seguiram. E Jesus percorreu toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando a todos de toda sorte de doenças e enfermidades do povo. E a sua fama corria, e trouxeram-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças, e imediatamente ele o curava. Paralíticos também curou. E seguiram um grande número de multidão na Galiléia e seus discípulos até Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão. Amém. Amados, Mateus, quando escreveu esse texto, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, o preparo de Jesus para o começo do seu ministério.
para todo ministério exige-se um preparo. Qual foi o preparo de Jesus? Ele foi ao deserto. Deserto aqui nesse texto se subentende-se lugar reservado, lugar onde ele ficaria a sós, lugar onde ele ficaria em contato com seu Pai, Deus, em oração. Perceba que o versículo 1 diz que o Espírito levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra Espírito aí é um E maiúsculo. Então, esse Espírito dá-se a entender que é o Espírito de Deus. Então, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E interessante que Satanás, ele, pelo menos a Bíblia demonstra 3 tentativas que o diabo faz para tentar Jesus. E aí a gente aprende muito com isso, Pino. Por quê? Quando o diabo vai tentar Jesus, ele vai tentar Jesus pelo ponto mais frágil, vamos dizer assim, dele. Depois de ficar em jejum 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. Se entende-se que se ele não teve sede, ele teve fome. Se entende-se que possivelmente ele estava se nutrindo com água. No deserto tem água. No deserto não tem água, mas nada impediria que Jesus levasse água para ele. Mas subentende-se, a gente não afirma. Subentende-se. Ele teve fome. O diabo chega dizendo, se tu és filho de Deus, ele coloca logo o se. O se é a pergunta com dúvida. Aí eu pergunto a você, você acha que o diabo tinha dúvida que Jesus era filho de Deus? Evidentemente que não. Mas ele já chega querendo colocar dúvida na cabeça de Jesus. Se tu és filho de Deus, tu tem poder. Tão simples. Transforme essas pedras em pães. Porque afinal de contas eu estou querendo fazer um bem para você. Estou querendo matar a sua fome. Se você transforma essas pedras em pães, aí eu vou fazer umas perguntas particulares para vocês. Jesus não transformou porque não quis. Jesus não transformou porque não pôde. Jesus não transformou por qual motivo? Eu acho que porque ele não quis. Porque já é para ser assim, né? Porque ele poderia. Poderia. Vocês vão complementar essa resposta daqui a pouco. Perceba. Chegando ele ao tentador, novamente tentador, disse, se tu és filho de Deus. Versículo 4. Sim, vamos perceber a resposta de Jesus. Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Simplesmente Jesus deu um cruzado de direita na cara do diabo. Ele disse, o ideal, o necessário para se alimentar não é só o corpo físico, mas também o espírito. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu estou nesses 40 dias de jejum para fortalecer o meu espírito. Eu estou em contato com o Pai para fortalecer o meu espírito. Não só de comida física vive o corpo, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Onde é que está escrito as palavras que saem da boca de Deus? Alguém sabe deduzir? Na Bíblia. Na Bíblia. Na palavra de Deus. Então vamos lá. Chegando, versículo 5. Então o diabo levou até a cidade santa, para o penáculo do templo. Vocês sabem o que é penáculo? Sabe, né? Penáculo é um lugar
mais alto, aqui a gente conhece como cumeiro. O penáculo é o lugar mais alto. Aí o diabo cita a Bíblia, Salmo 91. Jesus não citou a Bíblia, nem só de como virar homem. O diabo disse, também vou citar a Bíblia. Aí disse, versículo 6, e disse-lhe, se tu, veio filho de novo, se tu és filho de Deus, está aqui embaixo, pois está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão para que não tropeces com seus pés de pedra. Está escrito mesmo, Salmo 91. Mas por que Jesus não pulou? Afinal de contas, o diabo estava duvidando dele. Aí vai o versículo 7, disse Jesus, não tentarás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí no versículo 8 diz, novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e glória deles. E disse, tudo isto eu te darei, basta apenas prostrares e me adorares. Só isso. O diabo ia dar tudo, só um segundinho só, 30 segundos, 10 segundos. Se dobra aí, se ajoelha aí. E faz, pelo menos não faz de conta que tu está me adorando. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmãos. Perceba. Primeira coisa, o diabo pede para Jesus transformar a pedra em pão, afinal de contas ele precisa comer. Mas duvidando se ele era filho de Deus. Segunda coisa, o diabo pede para Jesus se jogar embaixo, porque afinal de contas os anjos iriam segurá-lo e iriam proteger. Terceira coisa, ele só pede para ser adorado. Só isso. E Jesus disse, quando o diabo falou de adoração, Jesus disse, adoração, Jesus disse, também está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Sai daqui, Satanás. Então o diabo deixou e vieram os anjos servir. Primeira coisa, por que Jesus não fez nada do que o diabo pediu? Primeiro, porque ordens do diabo, mesmo usando a Bíblia, o crente não deve fazer. O diabo usou a Bíblia aqui. Está na Bíblia. Se Jesus tivesse pulado ali embaixo, ele estava cometendo um suicídio. Por quê? Porque ele estava obedecendo a ordenança, a solicitação do diabo. Jesus não obedece a Satanás. Jesus não transformaria jamais pedra em pão a pedido do diabo. Por quê? Porque Jesus sabia o objetivo do pedido do diabo. Jesus sabia que o diabo sabia que ele era filho de Deus. E Jesus sabia qual o objetivo de Satanás naquela estratégia toda que ele montou. Não pense que Jesus, que da mesma forma que o diabo tentou Jesus, não tenta a gente. O diabo sabe exatamente qual o seu ponto fraco. E sabe qual o meu. E ele não vem me oferecendo coisas que ele sabe que eu não vou cair. Talvez o diabo pode me colocar uma taça aí de cerveja, dizer, é sua, fique para você, beba um gole. Ele sabe que é perda de tempo. Mas ele sabe que se botar um copo de cerveja, de cachaça, para certas pessoas, vai ser uma tentação. É ou não é? Para mim, cigarro não é tentação. Mas tem pessoas que o cigarro é uma tentação absurda. Então o diabo nunca vai tentar você quando você põe forte. Nem espere, ele não vai. Segunda coisa, o diabo, além... Será que o diabo não sabia que Jesus ia vencê-lo no deserto? Claro que sabia. Mas por que o diabo foi tentar, amor? Por que o diabo foi tentar Jesus no deserto, mesmo sabendo que ia perder a batalha? Porque
É o papel dele, né? O diabo É perseverante. é perseverante. Mesmo ele sabendo que Jesus não cairia, ele disse, mas essa é uma oportunidade. O não eu já tenho. Eu vou tentar o sim. E ele conhece a ponta fraca. É por isso que ele foi pegar logo a área da fome. Tá fraquinho. Tu não está com fome? Não, poxa, que é isso? Tu tem poder para isso? Transforma isso aqui em pão. É fácil. Só é o Senhor dizer, transforma em pão e comer, e a fome passa. Mas ele estava comendo o pão que o diabo pediu para ser transformado. A pedra que o diabo pediu para ser transformada em pão. Você acha que Jesus vai colocar na boca algo que o diabo pediu para ele colocar? Jesus jamais nos ensina que em nenhum momento, em qualquer momento de tentação, a gente pode dar ouvido à voz do diabo. Jesus nos ensina que na hora da tentação, eu não posso dizer, poxa, eu caí, porque eu não era para ter caído, eu caí porque a gente é fraco. Ele deixou ser tentado para mostrar para mim e para você que em qualquer circunstância a gente pode vencer. A Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado. Jesus foi um jovem, foi um adolescente que passou por todos os processos de tentação. E venceu. A tentação, ela é um teste para o crente, subir de nível. Quando você consegue superar a tentação, você consegue subir mais um degrau no processo da santificação. O primeiro degrau para a santificação. Santificação, o que é santificação? Santificação é cada dia mais a gente busca por Deus, amor. Fica mais santo, mais santo. É. Muito bem, trocar embora. Então, vamos lá. Tá fácil ou tá difícil? Tá fácil, né? Perceba. O diabo diz, Jesus, deixa eu contar um segredo para os irmãos aqui, se por acaso vocês não sabem. A maior raiva que o diabo tem da igreja, essa é a maior raiva que o diabo tem da igreja. É porque o maior sonho de Satanás é ser adorado. O que é que a Bíblia diz? O diabo disse no seu coração, eu subirei e construirei um trono acima do trono de Deus. E ali eu serei maior que ele. Receberei adoração mais do que ele. Esse foi o objetivo do diabo. Foi por isso que Deus o derrubou de lá com a terça parte dos anjos. Então, o grande sonho do diabo é ser adorado. O grande desejo do diabo é ser adorado. Não por quem está lá no mundo. Porque quem está lá no mundo já pertence a ele. Quem aceita Jesus pertence a Jesus. Quem está lá no mundo pertence a ele. O diabo não tem um grande sonho de ser adorado por quem está lá. O diabo tem um sonho de ser adorado por quem está aqui. Você está entendendo ou está difícil? Por quê? Porque quando um crente cai em tentação, se afasta de Deus, vai para o mundão, o diabo diz, Jesus, o teu sangue derramado pela Tânia, foi derramado e perdido. Porque ela te adorava, agora está me adorando. Eu consegui e tu perdeu. Você entendeu? Então, por isso que o diabo aqui diz, faz o seguinte, eu lhe dou tudo, só basta você me adorar. E diga, o diabo tem o quê? Razão. Ele promete, é mais ou menos assim que nem o Lula. Ele promete picanha, dá ouro. Ele promete felicidade, dá angústia. Ele promete prazer, dá tristeza. Ele promete... Deixa eu citar mais uma coisa aqui. Ele promete uma vida abundante e dá uma vida miserável. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Um jovem, adolescente, 18 anos de idade, lembro como hoje, foi a primeira vez que me ofereceram maconha. E disseram assim, por um momento você entra num mundão que vale a pena experimentar. Eu nunca experimentei.
Mas aqueles que acreditaram naquela conversa de alguém usado pelo diabo para oferecer essas coisas, fumaram a primeira vez. Gostou da sensação? Rapaz, passei mal. É porque foi a primeira, faça a segunda. Fez a segunda. Conheço em Rio Largo pessoas que, da minha época, no mesmo período que foi oferecido para mim, acreditaram que ia viver uma vida delirante, que esqueceu os problemas, que ia viver uma situação diferente, melhor do que as que viviam, só por causa do cigarro e maconha. E morreram viciados, morreram internados, morreram, antigamente podia internar, hoje não pode mais. Mas a felicidade que o diabo promete, no final só tem desgraça. Um viciado em algo começa no primeiro gole. É ou não é? Primeiro gole, gostei. Principalmente quando misturei isso com aquele que parece. Mas dá um ano depois aquilo ali está viciado e não consegue viver mais sem aquilo. E devido ao vício, aqui em Sete Casas da testemunha de uma senhora que morreu. Devido ao vício. Então o diabo nunca oferece coisa boa. Nem se engane. Nem se engane. Pode parecer boa, mas não é. Parece. Só parece. E não é. Nunca foi, nem vai ser. Por quê? Porque o diabo não tem nada para oferecer. O diabo não tem nada para oferecer. Nada. Veja o nível de astúcia dele. Só me adora um pouquinho. Só um pouquinho. Imagine se Jesus ia fazer isso. Mas só aí a gente entende o nível de astúcia de Satanás. Se ele tentou Jesus a esse nível, você imagina a mim e a você. E Jesus tinha jejuado 40 dias. Mas pastor, eu caí no pecado depois que eu saí de um processo de jejum. Mas é claro, é quando você está mais forte que o diabo vai lhe testar. Ou não é? Mais fraco, isso. Mais fraco. Quando você está mais forte espiritualmente, o diabo vai lhe testar. Jesus estava mais forte ou não espiritualmente? Sim. O diabo foi testar. Se aproveitando também da fraqueza física. Então ele é estratégico. Quem pensa que ele não pensa, está enganado. Ele é estratégico. Ele é tão estratégico que ele vai sabendo que pode perder, mas ele não perde a oportunidade de tentar. Perceba, versículo 10 ainda diz: então disse Jesus, retira-te de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nesse versículo dá para entender que o diabo queria ser adorado, porque quando Jesus o adorasse, isso nunca ia acontecer, mas o diabo queria que acontecesse, Jesus estava dizendo que o diabo era Deus. É só você ler o versículo 10. Depois desse processo todo que Jesus passa, e quando a Bíblia diz aqui que Jesus sente fome, diz o pastor Luciano Subirá, e é verdade, que Jesus não sentiu essa fome que a gente sente, como a que eu estou sentindo agora. Não. Porque Jesus, eu sinto uma fome muito diferente da que Jesus sentiu. Porque jamais eu vou conseguir sentir a fome que Jesus sentiu. Porque eu tenho gordura para queimar. Quando o intestino procura comida e não acha, ele vai queimar gordura. Jesus era magríssimo. Jesus andava em média de 10 a 30 km por dia. Então estava forte. Se ele fazia caminhada, ele estava forte. Sim, mas ele era magro. Quem caminha como Jesus caminhava, não hoje, mas como Jesus caminhava. Quem caminha de 10 a 30 km por dia, não é gordo. Tem massa magra. Tem massa magra. Então, quando Jesus passa 40 dias sem comer, ele está com aquele termo que a gente conhece, ele está com a barriga colada nas costas. Literalmente, fome real.
Então, quando Jesus vence o processo do jejum, aí a Bíblia diz no versículo 12, ora, ouvindo Jesus que João foi preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Jesus foi para lá para se cumprir uma promessa do profeta Isaías? Sim. Mas por que Jesus foi para lá também? Jesus saiu de uma cidade menor. Perceba que ele saiu depois que João foi preso. Jesus esperou João sair de cena para ele entrar. João sai de cena, João é preso, depois de ali, João é morto. João é preso e morto por Herodes. Quando Jesus sabe que João está preso, ele sai ele deixa Nazaré. Nazaré é uma cidade tão pequena, tinha cerca de 4.000 habitantes. Tão pequena que era. Uma pergunta. O discípulo de Jesus morreu antes de Jesus? Algum deles? Não. Essa é só. É só o João que não era discípulo, né? Que esse aí que você está falando, né? O João que batizou Jesus foi o que morreu antes dele. O João Batista não era discípulo. Isso. João Batista não era discípulo. Então Jesus sai de Nazaré, uma cidade com cerca de 4.000 habitantes, e vai para Cafarnaum, situada à beira-mar. Perceba que ele vai para a beira-mar. Por quê? Porque antigamente todo o movimento das cidades, e por que não dizer dos países, Europa e África e tudo mais, não tinha carro, não ia se a cavalo. Você já imaginou você sair da Europa para a África a cavalo? Não tinha como. Então tudo era via marítima. Então Jesus sai de uma cidade minúscula e vai para uma metrópole. Jesus sai de uma cidade pequenininha e vai para uma cidade grande. E começa seu ministério à beira do mar da Galileia. Que existe até hoje. À beira do mar da Galileia, a Bíblia diz que ele sai começando seu ministério. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e Naftali, a caminho do mar, além do Jordão, da Galileia, dos gentios. Pastor, por que João foi preso? Porque pregava o evangelho? Ele foi dizer a verdade. E quem diz a verdade acaba morrendo. Por que ele foi preso? Ele chegou para Herodes e disse que ele estava errado, porque ele tinha tomado a mulher do seu irmão. Do irmão de Herodes. Isso. Aí, devido a isso, ele vai preso. Quando ele vai preso, Herodes manda perguntar à mulher com a qual ele se relacionou, que era sua cunhada, o que era que ela queria. O que foi que ela pediu? Não foi a mulher, foi a filha da mulher. A filha de Herodias. Sim, a filha de Herodes mandou perguntar. Não, a filha de Herodias dançou. É isso que eu vou dizer. Herodes se agradou e mandou ela pedir o que ela quisesse. A filha de Herodias dançou, o rei Herodes se agradou e mandou ela pedir: o que é que você quer? O que você quiser, eu vou lhe dar. Aí o que é que a menina corre para a mãe? O que é que a mãe pede? A cabeça de João no prato. Pastor, me diga uma dúvida ali. Assim, quando a mulher do Herodes, quando ele viu ele lá no lado, né? Não foi ela que estava dando em cima dele? Por isso que mandou o soldado prender ele? Foi assim? E ela botou a filha dela como isca? Não, não tem nada a ver. Isso aí a gente vai ver mais na frente. Isso
Isso aí a gente vai ver mais na frente. Qual é o livro que dá a história? Essa história é Lucas, né? Se não me falha a memória. Lucas a gente vai ver com mais detalhe. Mas Herodia era cunhada de Herodes, casada com o irmão dele. Ela deixou o irmão e foi morar com Herodes, casou-se com Herodes. E João disse que ele, Herodes, estava em pecado, porque estava casado com a mulher do irmão. E um dia ele deu uma festa, Herodes, e a filha de Herodias dançou nessa festa, e todo mundo achou tão lindo, tão bonito, que Herodes disse que ela pedisse o que ela quisesse, até metade do reino ele dava. Aí ela foi a mãe odiava João Batista, porque ele disse que era pecado ela viver com Herodes. Aí ela foi perguntar à mãe o que pedia. Aí a mãe disse, peça a cabeça de João Batista no prato. Aí ele foi lá. Quer dizer que ela fez o pedido da mãe. Exatamente, ela pediu que a mãe, ela foi procurar saber da mãe o que era que ela pedia. Aí Herodes não queria matar João porque ele tinha João como profeta. E ele ficou triste, mas por causa da palavra, Palavra de rei. Não volta atrás. Aí ele teve que mandar executar João. Foi então que eu fiz uma pesquisa na escola, fiz errada. Porque na nossa pesquisa nós fizemos assim, que a menina, a mãe dela, quando ela foi dançar, a mãe fez a filha dançar. Aí quando ela estava dançando, ela achou bonito que estava dançando, aí a mãe dela pediu, que ela tivesse pedido o rei para matar o João Batista. Mas até aí tá certo. E a mãe dela quem pediu, como que ela estava demoniada, né? Aquele negócio desse. Mas ela dançava tanto, né? Como que ela estava. Mas a Herodias pediu a cabeça de João, porque João disse que ela estava errada em casar com Herodes e ter deixado o irmão dele, entendeu? Então, como João era um profeta conhecido, quando teve a oportunidade, nós vamos pedir a cabeça dele no prato. A mulher foi tão endemoniada que se ela podia ganhar até metade do reino, pediu a cabeça do camarada. Você vê quando a pessoa está endemoniada que ela é capaz de fazer? E é assim que o diabo trabalha, né? E o culto. E a gente, aos olhos humanos, não vê. E quando ela não se arrepender, é tarde, né? Ela não se arrepender depois já ficou boa, aí sai daqui. O pastor tem outra dúvida. Do nascimento de Jesus era o rei Herodes, né? Isso. Até esse rei, passaram quantos reis? Todos os que sentavam no trono, a mandado de Roma, eram chamados de Herodes. Todos. Como qualquer pessoa que sentar na presidência do Brasil, em Brasília, é chamado de presidente. Nesse tempo, todos que sentassem para coordenar alguma cidade, alguma região, a mandado de Roma, naquela região ali, qualquer um que sentasse era chamado de Herodes. Como no Egito, todo mundo que sentasse na cadeira do rei era chamado de faraó. Entendeu? Mas a pergunta que ela fez foi, não foi essa, a pergunta que ela fez foi, quantos Herodes teve do nascimento de Jesus até a morte de João? Esse Herodes aqui, É o mesmo do nascimento não, de Jesus? o primeiro foi Herodes o Grande. O grande, depois seu filho, Esse aqui foi o filho. o filho, quando a pessoa teve, depois o menino. No caso, o filho que era o foi aqui, não? Arquilau. Aquilo. Não, mas depois de Arquilau, aí teve esse Herodes e ainda tem o Pilatos, né? Sim, Mas esse que mandou mas ela está matar. perguntando o que mandou matar. Esse que mandou matar é o outro Herodes. Vou pesquisar direito, irmão, mas eu tenho uma dúvida. Aí, versículo 14 diz, versículo 15. 14. Para se cumprir o que foi escrito pelo profeta Isaías, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, no caminho do mar, além do Jordão da Galileia, dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Isaías falou isso e se cumpriu nesse momento que Jesus saiu de Nazaré para a Galileia. Aí o 17 diz, desde então Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos porque o reino dos céus
está próximo. Qual vocês lembram da pregação de João? Amém. Amém. Jesus pregou a mesma mensagem de João. Qual o objetivo da pregação do arrependimento? Quem se arrepende dos seus pecados automaticamente faz o quê? É perdoado. Mas quando eu me arrependo dos meus pecados, eu automaticamente estou fazendo o quê? Confessando Jesus como Salvador. Quando eu digo eu sou um pecador, eu preciso de perdão, eu preciso de uma mudança de vida, eu preciso de restaurar o meu interior, o meu ser, a minha vida. Então, quem pode fazer isso por mim? A minha esposa pode? O irmão de Deus pode? Quem pode? Jesus pode. Jesus pode. Então, quando eu me arrependo dos meus pecados, eu estou automaticamente confessando Jesus como meu Salvador. Por isso que João, Jesus só pregava a maioria das mensagens: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Perceba que até o início da escolha dos 12, Jesus, a mensagem de Jesus dá para se entender que era essa: arrepende-se. Por quê? Porque quem não se arrepende não é perdoado. E quem não é perdoado não conhece Jesus. E quem não conhece Jesus não chega a Deus. E quem não chega a Deus não vai ao céu. Ô Josefa Gama, a história da morte de João Batista está em Marcos 6, Marcos 6. a partir do 14. Você vai encontrar a história da morte dele. Aí, E o Herodes é o Antipas. Esse Herodes que matou João Batista é o Antipas, foi depois do Arquelau. 18 diz que Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Lançaram a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim. O que é vir após mim? Vim atrás. Vim após mim é vir atrás. Quem segue a Jesus não anda na frente de Jesus. Quem segue a Jesus segue os seus passos. Eu só posso seguir os passos de Jesus se eu venho atrás dele. Por isso que Jesus disse que nós precisamos fazer o que ele faz. Porque seguidor, discípulo, é apenas e simplesmente um simples significado. Seguidor ou discípulo tem uma diferença. O seguidor está seguindo Jesus por interesse. O discípulo está seguindo Jesus porque o ama. O seguidor está seguindo Jesus porque quer ver milagres de multiplicação de pão. O discípulo está seguindo Jesus porque Jesus mudou a vida dele. O seguidor segue Jesus pelo que Jesus faz. O discípulo segue Jesus pelo que Jesus fez. O seguidor segue Jesus porque sabe que estando perto de Jesus algo bom vai sair. O discípulo segue Jesus porque quer ir para onde ele está. No caso, eu acho que aceita Jesus, nós somos seguidor ou discípulo? Precisamos ser discípulos. Porque o seguidor só faz por interesse. O discípulo faz porque tem o prazer de imitar. Jesus acabou de chamar Pedro, esse meu discípulo aqui, Pedro e André. Eles aceitaram pelo que Jesus fazia? Jesus disse aqui, né? 18. Jesus. Disse aos irmãos, Simão chamado Pedro, lançando a rede, pois eram pescadores. Disse Jesus, vinde a mim, pois eu... Foi 18 ou 19? E disse Jesus, vinde após mim, ou vinde atrás de mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então, imediatamente deixaram ele e o seguiram. Ou seja, a gente começa como seguidor, depois se torna discípulo. Quando você aceita Jesus, você, um dia de crente, tem a mesma maturidade de 5 anos? Não. Quando você dá o primeiro passo,
você está sendo seguidor. Quando você entende o que é o Evangelho, o que é a salvação, o que é Cristo, o que é ser crente, você se torna discípulo. O seguidor, na primeira crise, ele diz: eu não vim nesse mundo para viver essa vida de crente, não. O discípulo diz: é sofrendo, é padecendo, é chorando, é clamando, que eu recebo a vitória, mas não abando. Então, amados, percebam o versículo 20. Mas o 20 diz: o que me chama a atenção é que eles demoraram muito para soltar as redes e seguir Jesus, não foi? Na sua Bíblia diz como? Demorou não. Foi como aí? Então eles logo deixando logo as redes, seguiram. Deixando logo, aqui diz imediatamente. O discípulo, gente, vamos pensar um pouquinho. É por isso que nós estamos deixando meio errado, pastor. Porque o pastor está errado. A gente se perde. Você está escondendo meio errado. Eu vou ver para a tradução de você para ter o igual. Ó, pense comigo. Alguns historiadores dizem que quando você era pescador e tinha só rede, você era pescador por profissão. Você vivia da pesca. Alguns historiadores dizem que quando você era pescador, e a Bíblia vai mostrar mais na frente, e você tinha um barco, você já era um microempresário. Esse povo, Pedro, Tiago, João, André, tinha família. Já tinha barco. Como é que eles imediatamente... A Bíblia diz que quando Jesus chamou João e Pedro e André, aliás, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, a Bíblia diz que eles estavam no barco. Ou seja, eles já eram um microempresário, um mini empresário. E eles estavam com o pai. Eles não se despediram nem do pai. A Bíblia não mostra isso. Imediatamente, de novo, o texto diz. Eles deixaram. Ou seja, eu aprendo aqui que o convite de Jesus é irresistível. Você percebe que nenhum dos discípulos deu desculpa quando Jesus foi se chamar. Não, Jesus, espera aí que eu tenho umas coisas aí para resolver. Pedro podia dizer: poxa, minha família. Pedro tinha sogra, então ele era casado. Mas peraí, vou ser sustentado como, mestre? Não, eles não perguntaram nada disso. Imediatamente, não sei isso. Sim, mas será que ele não foi assim e depois voltou para ver a família, não? O pastor ele Certo, não André. era viúvo, ele não era viúvo, né? Oi? Ele era viúvo. Não. Pedro era casado. O único casado era Pedro, os outros eram tudo assim, tinha 17, 18 anos. A história diz que o mais velho era Pedro. E os outros eram 13, 15, 17, 16, por aí. E Jesus, o líder, 30. Perceba, os discípulos com certeza voltaram para ver os familiares. Mas eu estou falando de eles não questionarem o convite. A gente, normalmente, quando recebe um convite para fazer alguma coisa, não diga assim: eu não sei não, eu não posso, eu não consigo, tem gente melhor do que eu. A gente não é assim. Mas quando Jesus chamou os discípulos, sabe, Jesus, aí, vá mais na frente, se o senhor não achar 12 seguidores, o senhor volta por aqui que eu estou esperando. Não, automaticamente. É para ir, vamos embora. Isso é bonito. Jesus, até aqui, Jesus não tinha feito milagre de multiplicar pão. Até aqui, Jesus não tinha feito milagre de multiplicar, aliás, de cura divina. Não fez nada. Apenas ia passando e chamou. Mas o convite, a voz, o tom, quem estava conversando? Mas eu acho que eles já tinham um certo conhecimento de Jesus. Certamente. Porque para acompanhar assim, mas do nada... Sim, mas a ponto de fazer o que fez, não dá para imaginar que o conhecimento dele era tão grande, não. Porque Jesus até aí não tinha feito nada. Eles só tinham o testemunho de João Batista. Só tinha o testemunho Batista. Porque alguns desses discípulos, eles estavam com João quando João batizou Jesus e João disse, né? Eis aí o Cordeiro de Deus. Perceba. E como ele era pescador e estava sempre no barco, certamente eles presenciaram alguma coisa. Né?
Perceba, interessante é que eu quero trazer para o dia de hoje. Eu, recebendo o convite de Jesus, eu aprendo com os discípulos que é de Jesus o convite. Peraí, deixa eu ligar para minha mãe. Deixa eu perguntar à minha avó. Deixa eu ver o que a minha tia tem para dizer. Com os discípulos eu aprendo que quando é Jesus que está convidando, vamos embora. Você vê os discípulos passando fome durante o período do ministério de Jesus? Não. Sede? Não. Não. Porque quando Não Jesus... faltava de multiplicar. Quando Jesus, sem dúvida, ninguém vê os discípulos dizendo. E Pedro ficou sem roupa, ficou sem nenhuma roupa. Pedro ficou sem calçado. Não. E João ficou com sede. Porque quando Jesus chama, ele capacita. Quando ele capacita, ele prepara. E preparar é diferente de capacitar, depois ele influencia. E depois que ele prepara e capacita, ele envia. Depois que ele envia, ele cuida. Mas, porque ele seguiu a Jesus, ele não podia sofrer essas consequências? Podia. Mas a Bíblia não relata que houve esse acontecimento de padecer fome e sede. Eles padeceram lá na frente. Depois da partida de Jesus. Depois da partida de Jesus. Então, perceba. Passando adiante, viu outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco de seu pai Zebedeu, consertando eles, e o chamou. O pai, talvez se fosse o pai de hoje, é brincadeira, né? Eu criei esses dois meninos, na hora que eles entram comigo na empresa para trabalhar, para dar lucro à família, passa um camarada, chama eles, ele vai embora, ele chega aqui. Zebedeu não falou isso. Perceba como o convite de Jesus é irresistível. É um privilégio. Olha, é um privilégio ou não é, amor, a gente está trabalhando para Jesus aqui? Com certeza. Mas com certeza, com certeza. Para mim é. Só aqui não, em qualquer lugar que ele mandar. É um privilégio. Você receber o convite de Jesus é um privilégio. Você ter a certeza que se Jesus chamou, ele vai cuidar de você. Deixa eu abrir parênteses aqui. Isso não significa que um dia a gente vai olhar para a geladeira e não vai faltar coisa para comer, não é isso? Isso também não significa que um dia a gente vai querer pagar uma conta e não vai ter dinheiro para pagar. Não é isso. A gente pode passar por isso. Mas significa que até nesses momentos Jesus está cuidando de mim e de você. Porque quando nós decidimos ser de Jesus, o problema aqui é meu, não é mais meu, é dele. E ele resolve para mim melhor do que eu. Então é nessa fé que a gente precisa aprender com o discípulo. Foi Jesus que chamou, vamos embora. 22. E imediatamente deixaram o barco de seu pai e seguiram. E Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Vocês sabem o que é sinagogas? Sabe não? Sinagogas era um local onde eles liam o livro da lei. Onde eles se reuniam para ouvir a leitura da Torá. Ou seja, onde eles se reuniam para ouvir o que estava escrito entre Gênesis e Deuteronômio. E os profetas. Então, sinagoga hoje seria um lugar como esse, a igreja, onde eles se reuniam para ouvir. Como antigamente não tinha essa facilidade de todo mundo ter um livro na mão, igual ao que eu estou lendo, ou pelo menos parecido, então só uma pessoa tinha acesso ao livro. E todos ouviam a leitura. Vocês se lembram que até 1830 as missas eram, vocês se lembram como se vocês fossem nascidos, da história disso. Até 1830
as missas eram lidas no latim. E o povo ia lá para ouvir, mesmo sem entender, ouviam e depois iam embora para casa. Depois de 1830 foi que passou-se ao padre falar português. Vocês não sabiam disso, né? Não. A fama de Jesus correu por toda a Síria e todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, paralíticos, iam até Jesus e ele os curava. Jesus começou seu ministério fazendo curas e milagres. E sua fama correu por toda a Síria e trouxe todos os enfermos. E numerosa multidão o seguiam a Galileia e de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Nós terminamos aqui o capítulo número 4. Jesus começa na prática do seu ministério. Dos 5 ao 7, eu acho que é a cereja do bolo do Evangelho de Mateus. Do capítulo 5 ao 7. Se você não perdeu até aqui, o capítulo 5 ao 7 é saborosíssimo. A gente tem muito o que aprender, inclusive eu. Mas interessante que a gente pode tirar desse capítulo é Jesus só começou depois que João terminou. Coisa interessante que a gente aprende desse capítulo é Jesus se deslocou de um lugar menor para um lugar maior para começar seu ministério. Muitas vezes acontece isso. Em outras situações acontece o contrário. Outra coisa interessante, Jesus venceu todas as tentativas do diabo para derrubá-lo, para tentá-lo, usando a Bíblia. Interessante também, o diabo tentou Jesus usando a Bíblia. Ou seja, se você não estiver preparado, conhecendo a palavra, alguém vai usar a Bíblia para argumentar contra você. E se você não souber reagir, você vai ficar perdido. Por isso a gente tem que ter conhecimento da palavra. Por isso, porque se você pega um versículo isolado, quer ver uma coisa do versículo isolado? Eu vou dizer um texto, um versículo isolado, que se não houver uma explicação, a pessoa se banana todinho. Você vai tomar um susto com esse versículo que eu vou dizer. Irmã Ana, a senhora está tão quietinha aí, né? Então vamos pedir para o irmão Cícero. Irmão Cícero, leia Jeremias 3:3. Jeremias é um versículo que eu estou dedicando ao Senhor. Jeremias 3:3. Só que eu não vou explicar isso hoje, né? Não. Claro que não, você não tem tempo para isso. Leia alto para a gente ver. Por isso foram retiradas as chuvas, não houve chuva. Eita, não houve chuva, será? Mas tu tens a cara de uma prostituta e não queres ter vergonha. Estou dedicando esse versículo 5. Vê que se você não tiver um contexto... Olha, porque foram tiradas as chuvas seródias. Porque tu tens uma cara de prostituta e não queres ter vergonha. Não confunde a cabeça da gente? Confunde ou não confunde? Tem textos e contextos aí para poder explicar esse texto. Por que Jeremias falou isso? Ele estava profetizando para o povo de Israel em uma situação dizendo que estava tendo consequências devido ao pecado do povo. Por isso que foi tirado as chuvas seródias. Qual é a chuva seródia? É aquela que vem para fazer a terra produzir.
produzir. Então a terra não estava produzindo. Aí Deus disse através do profeta Jeremias: vocês estão passando por isso, sem chuva, sem óleo, estão sem produzir. Vocês estão parecendo uma prostituta que não quer ter vergonha, quer continuar na vida prostituta que vive. Você está entendendo? Aí se você ler um versículo desse, porque você tem uma casa de prostituta, não quer ter. Que desgraça é isso? Entendeu? Eu já vi muita gente se enganar com versículo isolado sem saber o que fazer. Aí a gente precisa conhecer a palavra. Se a gente não conhecer, quem vem nos tentar vai conhecer mais do que a gente, vai colocar a gente no enrascado. Tenha certeza. Se alguém chegar para você e fizer uma pergunta dentro da Bíblia, se você não souber responder, você diz: olha, me dê 24 horas para eu buscar a resposta. Ninguém nunca vai saber toda a Bíblia, mas buscar entender um pouquinho que seja é importante, porque é com a palavra que você vai vencer o diabo. É com a Bíblia que você vai vencer Satanás. Jesus venceu assim. A gente também vai vencer. Alguém te pergunta? Eu tenho. Oi. Quando o senhor falou aí que o ministério de Jesus começou depois de João Batista, né? Quando João Batista saiu. No período que João Batista ainda estava preso, né? Isso. Quando ele soube que João foi preso, aí ele deu início. Por quê? Porque ele sabia que João ia dali para a morte. Aí ele resolveu começar depois da prisão de João Batista. E João Batista sabia disso. Quando João foi preso, deduzo eu, ele disse: a minha missão cumpriu. Mas você vai encontrar, eu não sei se é em Mateus ou se é em Marcos ou Lucas, que mostra que ele começou um pouquinho antes da prisão de João. Exatamente. Porque quando Jesus iniciou o seu ministério, alguns discípulos de João seguiu Jesus. Que é quando acontece que Jesus fala, que João diz assim, que os discípulos vão comentar, né? Olha, mestre, aquele, ainda que diz até assim, ainda que Jesus não batizasse, eram os seus discípulos que batizavam, né? Que ele diz assim: olha, mestre, aquele homem que o Senhor batizou, não é com essas palavras, né? Eu estou traduzindo. Está batizando também. Aí João diz assim: importa que ele cresça e eu diminua. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Mateus escreveu o Evangelho exclusivamente para os judeus. Então, nem tudo Mateus escreveu. Mateus escreveu o Evangelho para o grupo de judeus. Marcos escreveu o Evangelho, você veja que é de uma forma mais resumida. Marcos só tem 16 capítulos. Marcos escreveu o seu Evangelho para os romanos. Por que ele escreveu para os romanos? Porque os romanos diziam também que Jesus não era filho de Deus. Aí Marcos pega e escreve mais sobre os milagres que Jesus fez. Então, o resumo do livro de Marcos são mais os milagres que Jesus fez. Aí, para Marcos mostrar para os romanos que Jesus era divino, ele escreveu mais sobre os milagres. Lucas escreveu para os gentios, ou seja, para aquele povo que não era judeu. Lucas traz um apanhado, não digo mais detalhado, mas ele traz um apanhado mais... mais explicado do que os outros. De forma científica, sim. E João traz coisas, acontecimentos que não tem nos outros evangelhos. João escreve o livro com ocasiões que a gente não vê nos outros evangelhos. Aí nós vamos encontrar mais detalhe como por exemplo, sobre os discípulos, porque aqui em Mateus, aí Jesus já passa para o sermão do monte.
Mas no Sermão do Monte, Jesus já tinha escolhido os 12 discípulos. E aqui não fala, mas lá em Marcos, ele vai detalhar os discípulos, os 12, né, a escolha dos 12, para poder passar para o Sermão do Monte. Aí em Lucas ele já detalha mais ainda. Então, assim, Mateus, ele não detalha tanto algumas coisas. Mateus, ele detalha mais os ensinamentos de Cristo, de Jesus. Ele se apega mais aos ensinamentos em si. Vamos para o questionário. Está mais fácil do que o outro. Por exemplo, olha aí. Não, pastor, esse não foi acreditou. Na próxima ele traz uma escolha. Onde Jesus foi tentado? Marca um X na resposta certa. Na cidade, no sertão ou no deserto? Tá vendo? Tá vendo que é fácil? Depois de quantas noites Jesus teve, quantos dias Jesus teve fome? Tem marca um X na resposta certa. 15 dias, 40 dias ou 90 dias? Tá vendo que é fácil? Quem se aproximou de Jesus depois de 40 dias? O diabo. Muito bem, José. Aí, Não. A minha primeira é essa. qual a primeira coisa que o diabo pediu a Jesus? Transformar a pele em pão. Muito bem, José Pedro. Na sua opinião, o diabo sabia que Jesus era filho de Deus, sim ou não? Por que Jesus respondeu ao diabo quando Satanás pediu para ele transformar a pedra em pão? Muito bem. Alguém não falou agora. Tem que perceber que eu estava aqui, né? Qual foi a segunda tentação de Jesus? Ele foi levado a comida. Se eu for colocar ele assim, está errado. Segundo o que estudamos, o diabo conhece a Bíblia, sim ou não? Sim. Se tu três de cor aí, não sabe. Qual a resposta que Jesus deu na sua segunda tentação? Essas vocês vão lembrar. Não é? Assim, você está falando no final do tempo? Também está escrito. Vou deixar para essa para você pesquisar. Onde foi o lugar da terceira tentação? No monte. Né? Não é o nome do monte, não. Você sabia que a Bíblia não fala? Eu tenho uma história que digo também, né? Depois que Jesus mandou Satanás ir embora, quem os auxiliou? Marca um X na resposta certa. Os homens? Os discípulos? Ou os anjos? Muito bem. Vocês são top. Quando Jesus foi para a Galileia, quem tinha sido preso? Tá vendo? Quando Jesus começou a pregar, qual era a sua mensagem? Muito bem, Ian. Quais os dois primeiros discípulos que Jesus chamou para trabalhar com ele? E aí? Começa com ele. Simão e André, aqui Simão Pedro e André. Aí a resposta está em seguida. Simão e André estavam lançando a rede em qual mar? Muito bem. Quando Jesus saiu de Nazaré, ele foi morar onde? Isso. Não. De Nazaré,
Marque um X na resposta. Certo? Qual o parentesco de Pedro com André? Primos, cunhados ou irmãos? Respondeu, né? Tá ligeiro. Qual a profissão da maioria dos discípulos? Motoristas, vaqueiros ou pescadores? Eu não sabia, né? Porque na história todo mundo foi na história de boi, aí. Nós saímos história de peixe só. Mas eu coloquei vaqueiro por causa que é o lugar que vocês viram. Vai que pelo vacilo vocês colocam vaqueiro. Você viu o vaqueiro passando, né? Vaqueiro. Segundo o que estudamos, o que Jesus quis dizer quando ele disse que os discípulos seriam pescadores de homens? Está fácil. Na próxima vez eu não sei. Quando Jesus disse que os discípulos iam deixar de pescar peixe para pescar homem, consegue se pescar um? Pescar mulher? Não. Quando Jesus disse, quando vocês vão deixar de pescar peixe para pescar homem, ele estava dizendo o quê? Vocês vão entregar o meu para a salvação das pessoas. Entendeu? Assim, sim. É. Segundo o versículo 21, qual o nome do pai de Tiago e João? Muito bem. Segundo o versículo 23, quanto tempo Tiago e João, os dois, quanto tempo Tiago e João demoraram para deixar o barco e seu pai e as redes de seguir Jesus? Marque um X. Demoraram 24 horas, 7 dias ou imediatamente? Muito bem. Estou pensando em botar o senhor para ir na sexta-feira. Segundo o versículo 24, Jesus fazia o quê? Fácil. Jesus fazia três coisas. Milagres, ele libertava, ele curava, ele pode colocar salvava. Pimenta na cabeça, né? Nessa resposta, sim. Você gostou da aula? Por quê? Quantos versículos tem o capítulo que estudamos? Muito bem, Lívia. Parece que estudou, não foi? Obrigado por você fazer parte da família devendo o chamado. Tá vendo como é fácil? Cada dia vai estar aumentando mais. Daqui no meio do ano ele está com 4 folhas. Já vai no branco, mas as duas ainda. Começou um. E essa da próxima semana que é o tamanho do capítulo. Aí pode preparar que vai ser 2 folhas. Não sei se foi por isso que a minha esposa comprou uma resma. Era melhor Não sei tomar o que é isso. Uma resma. 500 folhas dela. Eita, meu Deus. Eu agora vai fazer 2 Passei o folhas. primeiro dia levar vídeo de gente para responder aqui. Oh, que coisa boa. Ah, esse daqui vai ser a semana todinha. Isso. Vamos ver se tem mais uma. Pede para ela levar para. É porque ela não assistiu a aula, né? Mas para eu o capítulo, eu acho que ela consegue responder. Ah, Angélica. Eduardo sabe ler? Ah, Eduardo, sabe ler? Uma hora dessa piena, graças a Deus, por não saber ler, né? Não tem nada que sai ela responde aqui. Eu acho que não, porque eu estou aprendendo mais ainda. Ah, eu perguntou, fiz uma pergunta à minha filha, ela disse, pesquisa no salão do mal, não quero ler, que eu quero aprender. Papai vai muito bem. Quem era a mãe de quem foi gerado. Ah, eu esqueci, não perguntei. Zacarias, Não, Zacarias não, era de... Isabel. Está aqui no segundo capítulo.
do 5 e o 7, do 5 ao 7 são top. Eu estou conversando com a minha esposa para, quem sabe, para quem não faltar uma aulinha dessa, quer fazer um sorteiozinho, alguma coisa. Alguma vez. Só quem responder É assim, primeiro, depois eu vou ser. Só quem responder primeiro lugar, você não dá. Tá faltando. Carol. Ah, da Carol, sim. A Sandriana estiver aí também leva um. A Sandra estava ali pulando. Essa mulher Levou da Nicole. Não veio para a aula, perdeu. Ele veio estudar para poder responder. Já vinha ela. Não, tem aqui. Tem? Tem. Mas é bom mesmo que você vir para a aula, porque eles vão ler em casa para poder responder. Porque ele não, como é que vai entregar em branco? Toma, José. É. Acabou, né? Não, ainda tem. Você vai ver mais aqui. Eu acho que o Júnior respondeu, o pai dele. Não, tá aqui a dele, né? Tem duas. Ah, tá. É. O William me ensina a responder pior, né? É hora que eu pergunto aí. Meus irmãos, sexta-feira, estamos aqui, para a glória de Deus. Amanhã minha esposa está aí resolver um problema, nós vamos ter problema. E aí, vamos agradecer a Deus por ter vindo. Agora aí. Pai amado, santo, poderoso, te damos graças, Senhor, por mais esse dia, que o Senhor nos dê uma boa noite de sono, que amanhã o dia seja de bênçãos, ó Deus, que o Senhor cure aqueles que estão enfermos, Pai, repreende toda e qualquer enfermidade nos teus servos aqui, atende, ó Deus, se for a tua vontade, cada um dos nossos pedidos, Pai. E que o Senhor esteja sempre conosco e que nós venhamos, ó Deus, seguir os teus passos, em nome de Jesus. Amém. Amor de Deus, abraço com Jesus, a Deus que o Espírito Santo, com Deus, você com seu abraço, com sua família. Em nome de Jesus. Amém. Sexta-feira,